Olá pessoal, dando sequência aí nessas publicações aí de vídeos, né, dessa playlist. No vídeo anterior, né, concluímos aí alguns conceitos básicos aí a respeito de associação de resistores em série, né, como o cálculo da resistência equivalente de uma associação em série, assim como também a definição aí da equação que possibilita aí, né, o cálculo da tensão num determinado resistor, né, dessa associação em série, sem utilizar, né, de forma explícita o valor da corrente, né? Então definimos aí o divisor de tensão, né, a equação do divisor de tensão. Agora, de forma muito similar, irei falar aqui a respeito do divisor de corrente. O raciocínio, né, para entender aí, né, sobre essa questão aí do divisor de corrente é muito similar ao entendimento aplicado, né, aos conceitos aplicados no divisor de tensão. Sendo que nesse caso aqui nós vamos estar tomando como referência aí, né, para análise da equação que define aí o divisor de corrente, vamos tomar aí um circuito onde os resistores estão associados em paralelo. Então aqui, né, como pode se ver, né, ao invés eu optei aqui por alimentar o circuito por uma fonte de corrente, né, mas poderia ser aqui uma fonte de tensão, mas só para ficar mais fácil o entendimento, eu utilizei aqui uma fonte de corrente. Um circuito, né, paralelo, né, ele é caracterizado pela seguinte forma. Veja que as tensões, né, sobre os elementos que estão em paralelo, né, que fazem parte dessa associação em paralelo, a tensão é a mesma. Observe aqui que o voltímetro aqui está medindo a tensão no mesmo ponto, né, em comum a todos os elementos do circuito. Então esse resistor R1 está em paralelo com o resistor R2, que está em paralelo com a fonte de corrente aqui. Uma outra informação é que a corrente da fonte, né, ela está enviando aqui uma corrente para o circuito, e ao chegar aqui nesse ponto, né, a corrente encontra aí dois caminhos a percorrer. Então parte dessa corrente irá circular pelo resistor 1 e parte dessa corrente irá circular pelo resistor 2. Observe pelas medições aqui que o resistor de maior valor ôhmico, a parcela da corrente total, né, é menor do que a parcela da corrente total que circula pelo resistor 1. Então, diferente do divisor de tensão, né, em que nós comentamos lá que a tensão ela se divide, né, de forma diretamente proporcional ao valor ôhmico do resistor associado em série, na associação em paralelo ocorre o contrário. A corrente ela vai se dividir de forma inversamente proporcional, ou seja, o resistor que tem o menor valor ôhmico é por meio dele que vai passar, né, que vai circular, né, a maior parcela da corrente que chega aqui nessa bifurcação aqui, né, nesse ponto de interseção que é conhecido como nó, né? Eu vou estar mais à frente explicando essa questão do nó, né, o que significa esse nó, mas para adiantar, né, então quando essa corrente chega aqui nesse nó, ela encontra dois caminhos a percorrer, e nesse caso aqui a corrente sempre vai procurar, né, o caminho de menor oposição a ela. Então o caminho de menor oposição é aquele caminho que tem a menor resistência ôhmica. Então, da mesma forma como foi analisado lá o circuito em série, né, no divisor de corrente, ou de tensão, desculpa, aqui também vai se aplicar também a mesma análise. Então, algumas características básicas aí do circuito paralelo é a seguinte: que a corrente, né, no caso, essa corrente aqui principal, né, a corrente total aqui do circuito, ela tem, né, mais de um caminho para percorrer, né? E além dessa condição de ter mais de um caminho para percorrer, para circular, ela vai circular, né, ou seja, a maior parcela dessa corrente vai circular por meio daquele resistor que tem menor valor ôhmico, né, que é o que foi colocado aqui. Então, uma característica do circuito paralelo é que a corrente ela vai se dividir, né, ela encontra mais de um caminho a circular, e a maior parcela dessa corrente, né,
ela vai percorrer pelo resistor, né, pelo caminho que tem menor oposição, que tem menor valor ôhmico. Uma outra característica é que a tensão medida nos terminais de resistores associados é a mesma. Então, como a gente vê aqui, a mesma tensão que está no resistor R2 é a mesma tensão que está nos terminais do resistor R1 e é a mesma tensão que está aqui na fonte de corrente, né, nos terminais da fonte de corrente. Observa que é o ponto comum a todos. Então, num circuito paralelo, a tensão é a mesma, né, em todos os elementos que estão associados ali em paralelo. Uma outra característica também importante é que a soma das correntes, né, em cada resistor é igual à corrente total aplicada a essa associação. Ou seja, se observarmos aqui, ó, a corrente que circula no resistor R1 vale 4 amperes, a corrente que circula aqui no resistor de R2 é de 2 amperes e a corrente total é 6 amperes. Então, o somatório dessas correntes parciais é igual à corrente total. Então, o que isso quer dizer? Está circulando aqui uma corrente de 6 amperes, chegando aqui a corrente encontra dois caminhos a percorrer, ela se divide e retorna por esse caminho aqui, e ocorre aqui uma soma, né? Então, na verdade, chega a 6, se divide, essas correntes se somam e circulam aqui por esse único caminho e retorna para a fonte. Então, essas são as três características básicas aí de um circuito em paralelo. Uma diferença aí entre, observa aí, né, analisando os dois circuitos, né, o série e o paralelo, vê que as diferenças são as seguintes. No circuito série, a tensão ela se divide, né, diretamente proporcional ao valor de cada resistor, né, da série, e a corrente encontra um único caminho para percorrer, né, todo o circuito, no caso da associação série, né, sendo a mesma corrente ali em cada elemento que constitui aquela associação série. No caso do circuito paralelo, a tensão é a mesma, né, de todos os elementos, né, em paralelo, e a corrente ela se divide. Aplicando aí esses conceitos já abordados, né, até aqui, podemos aí, da mesma forma como foi feito lá com o circuito série, determinar aí a resistência equivalente, né, do circuito em paralelo. Então, tomando lá a ideia lá de que a corrente total é igual à soma das correntes parciais, e no caso do exemplo lá, né, que está sendo tomado como aquele circuito que está sendo analisado, né, nesse exemplo, nós temos lá dois resistores, então tem a corrente total lá se divide em duas parcelas lá. Então, a corrente total é a corrente IR1 mais a corrente IR2. Fazendo aí algumas manipulações, né, substituindo a corrente total, né, aplicado pela lei de Ohm, né, em que a corrente é resultado da tensão total aplicada dividido pela resistência equivalente do circuito. Então, a corrente total está sendo substituída aqui por essa expressão aqui. A corrente no resistor 1 será a tensão nos terminais do resistor 1 dividido pela resistência do resistor 1. Então fica a tensão total, porque é igual, né, a tensão da fonte, né, nos terminais da fonte é igual à tensão nos terminais dos resistores, né, em paralelo. E R2 vai ser a tensão total dividido por R2. Logo, a tensão total dividida pela resistência equivalente é igual, colocando em evidência aqui, né, os numeradores aqui tem o mesmo elemento, né, que é a tensão total, né, tem um termo em comum. Então, colocando em evidência aí, eu tenho que a tensão total dividida pela resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais, né, ou seja, as resistências associadas no circuito, né, associadas em paralelo, vezes a tensão total. Como aqui eu tenho uma multiplicação, né, e uma igualdade, então essa variável aqui, né, V total, pode ser simplificada aqui por essa,
né? Ficando então essa expressão, ou seja, um circuito paralelo, o inverso da resistência total, né, ou resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências parciais. Porém, o que se deseja é a resistência equivalente, não o inverso dela. Então, fazendo uma manipulação matemática, temos aqui, né, por fim, que a resistência equivalente no circuito paralelo pode ser calculada por meio dessa expressão aqui. Então, a resistência equivalente é igual ao inverso da soma dos inversos das resistências associadas em paralelo. Então, essa aqui é uma expressão que envolve aí as duas resistências. Como geralmente em circuitos que possuem apenas dois resistores, né, ou ainda que possua mais resistores em paralelo, se for determinar aí a resistência equivalente 2 a 2, né, entre dois resistores, né, no circuito, fazendo aí mais uma manipulação matemática, pode chegar aí numa expressão que é muito utilizada aí quando se tem dois resistores, né, ao invés de trabalhar com a expressão nessa forma, né, determinar aí a resistência equivalente entre dois resistores em paralelo como sendo o inverso da soma dos inversos, utiliza-se essa expressão aqui que é o produto dividido pela soma dos dois resistores, né? Eu não demonstrei aqui como é que chega aqui, mas se alguém tiver um pouco de curiosidade, né, sobre isso, é só extrair o mínimo, né, o MMC aqui entre esses dois resistores e fazer a operação e vai chegar nessa equação aqui. Então, normalmente, utiliza-se, quando se tem dois resistores em paralelo, utiliza muito essa expressão aqui. Agora que já obtemos aí esses conceitos básicos, vamos aí definir aí a equação do divisor de corrente. E para isso, né, vamos tomar aí como exemplo esse circuito, né, e o que iremos desejar aí é a corrente aqui no resistor R2, né? Então eu chamei aqui de IR2, né, que é a corrente que eu quero conhecer. E o objetivo aqui é tentar conhecer essa corrente sem usar necessariamente a tensão, né, o valor da tensão. Observe que no circuito aqui o que eu tenho de informação imediata é a corrente que chega aqui no nó, né, que chega aqui nesse ponto de interseção, que é a corrente da fonte, né, e tem os valores das resistências dos resistores associados aqui em paralelo. No caso aqui, os dois resistores. Então vamos seguir muito de forma... Vamos aqui analisar fazendo algumas aplicações da lei de Ohm. Então, para que seja possível aqui obter o valor da corrente aqui IR2, aplicando a lei de Ohm seria pegar a tensão nos terminais desse resistor e dividir pela resistência do resistor R2 aqui, né? Se fosse desejar a corrente no resistor R1, faria a mesma coisa, pegaria a tensão nos terminais do resistor R1 e dividiria pela resistência ôhmica dele. Então, na expressão aqui, ó, IR2 é igual a tensão total dividido por R2. Colocando o valor da tensão total em função da resistência equivalente e da corrente total, temos o seguinte, que a tensão total é igual ao produto da resistência equivalente, né, a resistência total do circuito, vezes a corrente total do circuito. Como já vimos lá a expressão para calcular a resistência equivalente, né, vamos usar aqui aquele caso em particular, né, que é o produto pela soma, e multiplicar aqui pela corrente. Por fim, né, só organizando um pouquinho aqui, a tensão total vai ser dada pela resistência equivalente vezes a corrente total. Voltando aí para a expressão aqui da corrente no resistor R2, temos o seguinte, como foi definido, né, que a corrente no resistor R2 é igual a tensão total, né, que é a tensão nos terminais do R2, dividido pela resistência do resistor R2. Substituindo aqui o V total pela expressão encontrada aqui, chegamos a essa expressão e por fim
chegamos aqui. Aqui temos um termo aqui em comum, né? O R2 aqui temos um produto, então eu posso simplificar aqui R2 com R2. Ficando aí por fim, né, que a corrente R2 pode ser definida, né, por meio da expressão R1 dividido por R1 mais R2 vezes I total. Então, a corrente R2, né, ela é dada pelo valor da resistência R1 dividido pela soma dos resistores que estão em paralelo e multiplicado pela corrente total. Então, observando aqui essa expressão, não é bem para decorar, né, mas só para entender um pouco melhor isso. Então, observa aqui que o que se deseja é a corrente nesse resistor aqui. Então, como aplicando aí o divisor de corrente, se eu quero a resistência nesse trecho aqui onde está esse resistor, então eu vou pegar o valor da resistência do resistor que está no outro ramo, né, o que está em paralelo, e dividir pela soma dos resistores que fazem parte aí dessa associação em paralelo. E multiplico essa fração pela corrente total, que é a corrente que chega aqui nesse ponto aqui de interseção dos dois resistores. E aí fica essa expressão aqui. Então aqui trocando, né, aplicando aí números, né, e saindo um pouco da parte literal, então a corrente total do circuito é igual a 6 amperes, o resistor R1 é igual a 3 ohms e o resistor R2 é igual a 6 ohms. Aplicando lá a equação, né, 1.15, né, que foi definida aqui, então obtemos aí que a corrente IR2 é igual a 2 amperes. Então, só para confirmar aqui, né, foi feita a simulação e colocado aqui o amperímetro para poder confirmar aí o resultado obtido. Agora, essa expressão aqui, essa expressão aqui do divisor de corrente, né, no caso ela é aplicada quando se tem apenas dois resistores, né, quando a associação, né, tem essa estrutura aqui. Então eu tenho dois resistores e eu quero aí aplicar o divisor de corrente. Então nessa configuração aqui é aplicável aí esse raciocínio aqui. Então, se eu fosse calcular a corrente no resistor 1, eu só substituiria aqui o R1 por R2. E o denominador ele se mantém comum, tanto para o ramo, né, a corrente IR2, como para a corrente IR1. Se eu tiver... Aí vem a pergunta, e se tiver 3 resistores, ou 4, ou 5, ou 10 resistores em paralelo, e como que eu aplico aí o divisor de corrente? Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte raciocínio. Analisando aqui, né, esse circuito, nós iremos aplicar aí o conceito já visto aí em vídeos anteriores, né, que é o emprego aí da condutância, né. A condutância, como se sabe, né, ela é o inverso da resistência. Então, essa nova definição aí, né, para uma equação de divisor de corrente, né, quando se tem 2, 3, 10 resistores associados aí em paralelo, nós iremos aí formular aí uma equação que vai nos permitir calcular de forma assim mais direta, né, sem o uso também da tensão de forma explícita, né. Apenas vamos trabalhar aí com os dados do problema, que são as resistências e a corrente que chega no nó ali. Então, analisando aí, essa análise que vamos fazer é diferente da análise anterior. Suponhamos que eu deseje aqui saber quanto vale essa corrente I3 aqui, ou seja, a corrente que circula no resistor aqui de 9 ohms. Sabendo aí que das características do circuito paralelo, que a tensão nos resistores, né, associados em paralelo é igual
a tensão total do circuito, fazendo essa igualdade aqui, chegamos na seguinte expressão, que substituindo aqui a tensão no resistor R3, que é igual a R3 vezes IR3, ou seja, o que eu quero encontrar, né, que é a corrente no resistor 3, é igual a resistência total do circuito vezes a corrente total, né? Aplicação da lei de Ohm aqui. Como eu desejo IR3, então eu vou isolar ele. Então IR3 vai ser igual o R3, né? A resistência do resistor 3, que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar 1 dividido por IR3 vezes, né, a resistência equivalente, né, do circuito paralelo, como já tivemos essa informação, que a resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos dos resistores associados em paralelo, e aí por fim multiplico aqui pela corrente total. Então aqui eu estou calculando a corrente em um determinado resistor, né, no caso aqui o R3, mas poderia ser qualquer um, e estou usando apenas aí os valores dados, né, das resistências e da corrente que está sendo fornecido pela fonte. Então chegamos aqui a essa expressão, né, pegando esse 1 sobre R3 aqui, né, como ele está multiplicando a fração, então ele vai ficar aqui no numerador, né, 1 sobre R3 vezes 1, então vai assumir aí esse formato aqui, então vai ficar 1 sobre R3 dividido pela soma dos inversos aí, né, das resistências associadas em paralelo e multiplicado pela corrente total. Então aí fazendo uso aí da condutância, né, então a gente sabe que a condutância é o inverso da resistência. Então quando eu tenho 1 sobre R3, então eu tenho aqui a condutância do resistor 3, né, do trecho lá do resistor 3, né, aquele caminho lá. Aqui eu tenho a condutância R1, a condutância, né, R1 não, a condutância 1, né, a condutância 2 e a condutância 3. Então aí aquela expressão, né, a equação lá 1.14 vai ficar nesse formato aqui em função das condutâncias, né. Veja que diferente, né, da associação em paralelo dos dois resistores, em que quando eu desejando a corrente no resistor R2, né, lá que foi mencionado, o que ficava no numerador era o resistor que estava no ramo oposto, né. Nesse caso aqui não, nesse caso se deseja a resistência no trecho onde está o resistor desejado, né. No caso aqui o resistor, a corrente que eu desejo é a corrente que passa pelo resistor R3, então no numerador vai ficar a condutância associada ali ao resistor R3 e dividido pela soma aí das condutâncias do circuito. Então dessa forma aqui é possível calcular a corrente, né, sobre lá o que circula lá pelo resistor R3. E de forma geral, né, podemos aí dar uma nova cara aí para uma equação do divisor de corrente, em que a corrente, né, num resistor N qualquer, né, esse N é um índice, né, ela pode ser definida dessa forma, ou seja, a corrente num resistor N é igual à condutância desse resistor N dividido pela soma de todos os resistores que estão lá associados no circuito paralelo, e o resultado disso multiplicar pela corrente total. Aqui é uma aplicação, né, do que foi exposto. Então, aplicando aí a equação, né, chegamos aí ao valor da corrente no resistor R3. Para efeito de prática, né, para exercitar, vocês podem também aí usar essa mesma estrutura, né, e obter aí esses resultados que foram medidos, né. Aqui na simulação foram medidos. Você aplica o cálculo e confere aí se vai chegar nesses resultados aqui, né? É uma aplicação. Da mesma forma como eu falei no vídeo anterior de divisor de tensão, vou só comentar uma particularidade aí a respeito do uso dessa
dos dados, né, fornecidos do circuito para aplicação da equação do divisor de corrente. Então, só para esclarecer aí alguns detalhes, né, sobre isso, lá no exemplo, né, a fonte de corrente ela estava em paralelo com os resistores, o qual nós fizemos as análises aí do circuito, né, para obter as equações. Mas nesse caso aqui, né, uma situação como essa, em que o que se deseja é a corrente que circula nesse resistor R5 aqui, e é conhecida aqui a corrente que chega nesse ponto aqui, nesse ponto de interseção entre esses dois resistores, R4 e R5, é conhecida essa corrente X, né? Eu denominei aqui como X. Então a expressão para determinar essa corrente, conhecendo aqui essa corrente X, ela vai ser dada da seguinte forma. Pode ser calculado, nesse caso, como são dois resistores em paralelo, pode ser calculado dessa forma, né? Já apresentado aí. Lembrando que aqui não é a corrente total, é a corrente Ix, né? Essa corrente que chega aqui, né? Não essa. Se fizer isso vai estar calculando errado. Ou também pode ser definida aí, né, com a aplicação aí do conceito aí das condutâncias, né? Em que a corrente no resistor R5 é igual à condutância, né, desse trecho aqui, né, que é o inverso desse resistor, dividido pela soma dos inversos aqui, né, dos resistores em paralelo, e multiplicado também pela corrente que chega aqui nesse ponto em comum aqui aos dois resistores associados. Então, pessoal, espero ter ajudado aí nesse entendimento, né, a respeito do divisor de corrente. Caso o vídeo tenha sido útil, né, para o entendimento aí de vocês, compartilhem, curtam, se inscrevam, vocês que não é inscrito, né, divulguem aí com os colegas que também apreciam, né, essas informações relacionadas aí a circuitos elétricos, e nos acompanhem aí no canal aí, tá? E até uma próxima publicação.